Como que foi o meu primeiro trimestre de gravidez. Nesse vídeo eu quero trazer alguns relatos, algumas dicas para as meninas que estão grávidas, que estão no começo de uma gravidez, ou então que estão planejando engravidar, para vocês entenderem um pouco da minha perspectiva sobre como que foi esse primeiro trimestre, quais foram os maiores desafios que eu tive, quais foram os acertos que eu tive e coisas que eu queria muito ter ouvido antes de eu engravidar, ou então quando eu tava no início da gravidez, que pra mim iam fazer toda a diferença. E, gente, tem cada pernilongo gigantesco aqui tentando me picar, então, meu Deus, se eu ficar fazendo assim no vídeo, você já sabe o motivo. Mas enfim, meu nome é Giovanna Jung, sou acadêmica de medicina e nesse canal eu falo sobre saúde da mulher e maternidade. Então vamos lá, vou começar bem do comecinho. Eu acho que é interessante dividir esse vídeo por semanas, então vamos lá. Como é que foi da primeira até a quinta semana? Eu descobri minha gravidez com mais ou menos 4 semanas, então eu descobri realmente muito no começo. E aquele momento que você descobre é mágico. Sério, foi um dos melhores momentos da minha vida, é uma mistura de emoções, aquele momento de euforia que você faz um teste de farmácia, você vê que deu positivo, depois você faz um de sangue que realmente confirma a gravidez, é um momento incrível. Só que também é um momento de muitas dúvidas e de muitas incertezas. Por quê? Com 1 a 5 semanas, o bebê ainda tá muito pequeno, e gente, tem muito pernilongo, meu Deus. E eles estão querendo me picar, socorro. Eu acho que eu vou ter que fazer esse vídeo andando, porque senão eu vou ser comida viva pelos pernilongos. Mas vamos lá. De 1 a 5 semanas, o bebê ainda tá muito pequeno, então você não consegue ver ele no ultrassom. O que você consegue ver é um saco gestacional, mas você ainda não consegue ouvir um coraçãozinho batendo, você não consegue ver o bebê. Então é um momento de muitas dúvidas e de muitas incertezas. Você fica se perguntando toda hora, será que isso é verdade? Será que o meu bebê tá bem? Será que tá tudo certo? Até porque é uma fase que você não sente muitos sintomas. Na verdade, você não sente praticamente nada. O que você sente é como se fosse uma TPM. Pelo menos é o que a maioria das mulheres relatam e assim foi comigo também. Então o que eu sentia era mais estresse, eu comecei a ter mais espinha, um leve inchaço nos seios, mas assim, nada demais. Você não começa a sentir enjoo logo assim, nas primeiras semanas, de 1 a 5. Não. E é uma coisa que muitas mulheres acham, né? A gente acha que assim, o primeiro sintoma que a gente vai sentir logo no comecinho é enjoo, mas não é. O enjoo demora um pouquinho a aparecer, a não ser que você descubra a sua gravidez um pouquinho mais tarde, logo que tem um atraso menstrual, aí realmente você já pode começar a ter enjoo. Mas enfim, de 1 a 5 semanas foi uma fase, de certa forma, tranquila, porque eu não estava tendo nenhum sintoma, mas uma fase de muito medo, muita insegurança, porque eu ainda não conseguia ver a minha bebezinha, que inclusive o nome dela é Alice. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu deixar essa câmera aqui. Mostrar pra vocês como que está a minha barriga, ó. Olha isso, gente. Juro. E essa barriga, ela não estava assim, ó. Eu tô achando gigantesca. Eu acho que a maioria de vocês vai achar super pequena, mas pra mim, minha barriga tá gigantesca, porque há 1 semana atrás não tinha nada, tava reta, e ela já tá desse tamanho. E só pra vocês entenderem, né, eu tô com 19 semanas e 4 dias, eu tô quase no 5º mês, faltam poucos dias pro 5º mês. E olha só o tanto que cresce. Meu Deus, eu fico até sem ar. Eu acabo de começar a andar e eu já tô sem ar. Mas enfim, vou chegar lá no meu relato até a 20ª semana. Agora vamos para a semana de 6 a 10. Essas foram as semanas que eu acho que foram as mais difíceis da minha gravidez inteirinha. Foi muito difícil. Por quê? Eu comecei a ter muito enjoo com 6 semanas. Só que assim, não era um enjoo tranquilo, não era um enjoo que eu tinha um enjoozinho de manhã e depois passava. Não, gente, era um enjoo que era o dia inteirinho, 24 horas, eu me sentia tonta o tempo inteiro, nenhum remédio funcionava comigo, eu não conseguia comer nada, eu perdi assim 4 quilos em 1 mês, perdi muito, e ai, eu tô tendo uma contração agora. Ai. Sabe o que é normal, inclusive? Com umas 19 semanas, a gente já começa a ter umas contrações de treinamento. A gente sente o nosso útero todo endurecer. É muito doido. Mas enfim, o meu maior problema da 6ª semana até a 13ª foi os enjoos, que pra mim foi muito forte, tive realmente muito problema com isso. E, inclusive, se você tá passando por essa fase dos enjoos, tem um vídeo nesse canal, um vídeo super didático, bem prático, falando sobre como que você pode melhorar os enjoos, o que você pode fazer durante essa fase, com coisas que funcionaram comigo e baseado realmente em evidências. Então, se você tá passando por essa fase, fica a dica pra você. Só que a magia desse período
que é o período em que você já consegue fazer o seu primeiro ultrassom, que é o ultrassom para confirmar a gravidez. Então, é um momento que você já consegue ouvir o coração do seu bebê batendo. Se eu não me engano, é a partir de umas 7 semanas, mais ou menos, que você já consegue ouvir. Eu fiz o meu com 8 semanas, se eu não me engano, ou foi 7 semanas e 3 dias. Foi mais ou menos nesse período e a gente já conseguiu ver o coração do bebezinho batendo e é a coisa mais mágica do mundo. Sério, é muito doido. Como que pode ter um coração batendo dentro de mim? Sabe, eu não sei formar um coração, eu não sei formar órgãos, não sei formar nada disso. Mas Deus foi lá e fez isso começar a funcionar perfeitamente dentro de mim. E quando você vê o seu bebezinho crescendo, se desenvolvendo, criando braço, perna, olho, boca, você fica cada vez mais maravilhada. Enfim, é muito doido esse momento. Então, enfim, essa fase que você já consegue ouvir o coração do bebezinho bater, só que é uma fase também de muitos medos, porque é um período muito arriscado, que geralmente é quando ainda tem muitos abortos, que é até a 12ª semana, e é um momento que geralmente a gente ainda não conta pra família toda sobre essa gravidez, pelo medo de perder. Agora vamos para a 11ª semana até a 15ª. Essa foi uma fase que os enjoos começaram a melhorar lá pra 12ª semana, na 13ª já estava melhor, 14ª bem melhor, 15ª, meu Deus, nem se compara. E hoje, com 19 semanas, os enjoos já estão quase perfeitos. Eu ainda sinto às vezes com algumas comidas específicas, mas não se compara como estava antes. Então, esse é um período muito bom para as mulheres que têm enjoo, porque não são todas, já que esse é o período em que os enjoos começam a melhorar. E também é um momento hiper mega mágico da gravidez, porque é quando a gente já consegue fazer o ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Eu fiz o meu com 12 semanas e 4 dias, mais ou menos, mas a partir de umas 12 semanas você já pode fazer o seu morfológico. E o que é esse exame? É quando você consegue ver tudo do seu bebezinho, tudo. Então você vai ver ele formadinho já, não dá pra ver todos os órgãos ainda, porque tem alguns se formando, mas você já consegue ver bexiga, estômago, você vê o narizinho dele, você vê os olhinhos, você vê braços, pernas, dedinhos, tudo de uma forma superficial. E é um exame mega importante, que é onde a gente consegue descartar várias síndromes, como por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Patal. Então, se você tá grávida, de verdade, não deixem de fazer esse exame. É um exame super, hiper, mega importante e ele tem um período máximo para ser feito. Então não dá pra você ficar esperando pra fazer ele com 20 semanas, porque já vai ter passado o período. Tem um período certo pra você conseguir visualizar algumas estruturas no seu bebê. E se eu não me engano, é até 15 semanas ou 14 semanas que você pode fazer esse exame. Então se você tá grávida, fique de olho nisso pra não perder essa margem de fazer esse exame. Além de que esse período da 11ª semana até a 15ª é o período em que a gente contou a gravidez pra toda a nossa família. E geralmente algumas pessoas costumam fazer também, né? Esperam passar a 12ª semana, faz o exame morfológico e é aí que a gente conta. Então é um dos momentos mais maravilhosos da gravidez, porque você praticamente para de viver aquele momento tão sozinha, né? Porque querendo ou não, você acaba escondendo um segredo que você tá toda hora assim, meu Deus, eu tô grávida, meu Deus, tem um bebê dentro de mim. Só que você não pode contar pra ninguém, você ainda não quer contar pra ninguém pra não criar expectativas. Então quando chega esse momento de você contar, é um momento muito especial, que você finalmente pode dividir aquilo com as outras pessoas. Eu lembro que pra mim foi muito difícil ficar escondendo, porque eu tava passando muito mal, então eu tava muito enjoada o tempo inteiro, com tudo, querendo vomitar. E aí os avós do meu marido, eles percebiam, né, que eu tava muito enjoada. Eu não sou enjoada, eu sempre fui muito tranquila pra comer qualquer coisa. E eles viam isso. E aí a avó dele começou a supor que eu tava grávida. Então, antes desse momento da gente poder contar, é muito complicado de ficar escondendo, né? Enfim, agora vamos para a 15ª à 20ª semana. Está sendo a fase mais maravilhosa, perfeita, incrível dessa gravidez. E eu tinha muito medo. Sabe, quando eu comecei a ter os enjoos, quando eu comecei a passar muito mal, eu tinha muito medo de não gostar de estar grávida. Eu realmente tinha essa sensação. Eu passei 1 mês e meio tendo a sensação de que eu seria a pessoa que ia falar pra todo mundo depois da gravidez: olha, eu tô vendo um macaco bem ali. Nossa, eu não sei se vocês não vão conseguir ver porque tá muito longe, mas ele tá bem ali, ó. Em cima do muro, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo chegar perto. Ó, vou tentar chegar perto. Mas enfim, gente, eu tinha muito medo de ser a pessoa que chega no final da gravidez e fala pra todo mundo: meu Deus, eu odiava estar grávida, foi horrível pra mim. E ainda mais que eu e meu marido, a gente quer ter muitos filhos, tá vendo? Ele correu pra lá. Mas ele tá ali ainda, ó. Ele pulou ali no galho.
Então, eu e meu marido, a gente quer ter muitos filhos, então eu tinha muito esse medo. E a verdade é que isso passa. Então, se você tá passando por uma fase difícil da sua gravidez, lá no comecinho, passando muito mal, ele sumiu. Saiba que é só um momento e que isso passa. E a partir da 15ª semana, 17ª, eu tô vivendo, assim, o melhor momento da gravidez, porque o enjoo melhorou, o refluxo melhorou, eu já sinto a Alice chutar, né, que é o nome da minha filha, e esse é outro momento incrível que a gente começa a sentir depois da 15ª semana. Eu comecei a sentir mais ou menos com umas 16 semanas. Antes eu até sentia algumas coisinhas assim, só que eu não podia afirmar com certeza que era ela chutando. Mas depois da 15ª, 16ª, eu já sinto muito ela chutar. Agora com 19 semanas, eu sinto ela chutar quase toda hora. Assim, sempre que eu deito, eu sinto muito ela chutar, a sensação é de um peixe pulando. É muito doido. Então, enfim, essa é uma fase maravilhosa. Você já começa a usar roupa de grávida, sua barriga já começa a crescer. Minha barriga cresceu assim absurdamente. Agora da 18ª semana para 19ª semana, e com certeza está sendo a melhor fase da minha gravidez até agora. Enfim, esse foi um resumo de como que foi o meu primeiro trimestre. Na verdade, os meus primeiros 5 meses, né? Porque eu falei até a 20ª semana, isso fecha 5 meses. Esse foi o resumo de como que foi os primeiros 5 meses da minha gestação. Eu trouxe algumas dicas pra vocês de como que foi lidar com isso, algumas coisas que aconteceram comigo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Espero que se você esteja grávida, que a sua gravidez seja maravilhosa, que seu bebezinho venha perfeito. Ou então, se você está planejando engravidar, que dê tudo certo, que seu bebezinho também venha perfeito. E, enfim, considerem se inscrever nesse canal, porque eu trago mais vídeos sobre maternidade, sobre saúde da mulher. E é isso.